Sexto dia. Ponderação. Portentoso modo com que o Senhor recriou os santíssimos peregrinos no caminho e como eles correspondiam agradecidos. Pondera como Deus Nosso Senhor, cuja natureza de bondade não só acode aos seus nas necessidades, mas ainda nesta vida os recria em recompensa de seus trabalhos. Assim o executou com os santíssimos peregrinos Jesus, Maria e José, que, tendo padecido tanto nesta jornada, não só lhes deu remédio, como já vimos na ponderação antecedente, mas como agora veremos, com superabundância os consolou. Porque para alívio da jornada, dispôs numa capela de música de alados cantores, vindo das montanhas bandos de aves, que recriavam não menos a vista que os ouvidos. A vista com a diversa e agradável formosura do colorido e matizado das suas penas. Os ouvidos com o suave do seu canto e sonora melodia dos gorjeios, e como se fossem racionais, que quisessem manifestar a sua alegria, davam saltos de prazer, pondo-se já nos ombros, já nas mãos e já no regaço da senhora, que as admitia com brandura e lhes mandava que reconhecessem o seu Criador, que presente estava, e lhe entoassem cânticos de louvor, em sinal de agradecimento de as haver criado tão formosas, ao que elas prontamente obedeciam e, correspondendo também os anjos com São José, faziam todos uma harmonia mais espiritual que sensível, de admirável consonância para o terníssimo menino, e deste modo prosseguiam a sua jornada até entrarem no Egito. Considera, alma minha, quão agradecidos são a Deus os corações humildes, que não só por se gratificam os benefícios que o Senhor lhes faz, mas querem que todos deem por eles louvores a Deus. Ainda as mesmas criaturas que carecem de razão, porque reconhecem que de todos os louvores e dos louvores de todos é Deus merecedor. Pelo que é em si e pelo bem que faz as criaturas, que tudo vem da sua liberalíssima mão. Ai de mim, que ingrato tenho sido a Deus! E isto tenho sido de Deus tão favorecido, com tantos benefícios e mercês, que todos os instantes estou recebendo da sua benignidade e misericórdia. Mas já, Senhor, que até agora, por esquecido e descuidado, fui tão ingrato, que vos não dei os louvores devidos. Agora, em gratificação dos benefícios que me tendes feito, desejo ser todo línguas para vos louvar e todo corações para vos amar, para o que convido a todas as criaturas do céu e da terra, para comigo magnificarem e exaltarem o vosso santíssimo nome, da sorte que posso, e vós quereis, que eu faça, dando-vos todos os louvores que se vos tem dado, e hão de dar por toda a eternidade. E vós, santíssimos peregrinos, ajuntai os meus louvores com os vossos, para que com os vossos sejam também aceitos e agradáveis os meus, e possam servir de recompensa à minha ingratidão, que confesso ter sido grande, pois correspondi, ofendendo a Deus com minhas graves e enormes culpas, de que estou arrependido, e com resolução e de emenda, fiado na graça de Deus e na vossa intercessão. Neste sexto dia, o autor deste livro nos leva a conhecer mais um pouco do que aconteceu naquele caminho de Maria, José e o menino Jesus ao Egito, neste desterro, nesta fuga que eles tiveram que fazer por causa das intenções de Herodes. E eles no caminho tiveram muitas dificuldades, e durante algum tempo Deus permitiu que essas dificuldades seguissem e perturbassem, ou tentassem perturbar a fé de Maria e José. Mas
Eles permaneceram sempre firmes no louvor e na gratidão. Louvavam a Deus, tanto na dificuldade como em qualquer outra perturbação. Então Deus deu-lhes para eles pão alvíssimo, pão branco e até um suave néctar, como foi dito no dia anterior. E os peregrinos foram humildes neste agradecimento, julgando que foi por graça de Deus e não por mérito deles que receberam todas estas graças. E Deus, vendo essa humildade, continuou a favorecer-lhes com mais graças. Tanto é que agora Deus deu-lhes um suave canto de pássaros que iam pousar até nas mãos de Nossa Senhora, no colo de Nossa Senhora. E eles não se julgaram também dignos de tanta graça, mas essa graça toda dos pássaros, de cantarem, a preocupação de José e de Maria foi de que eles deviam oferecer tudo isso a Deus, porque só a Deus é que devemos louvar, só a Deus é que devemos dar toda a nossa alegria, todo o nosso louvor. Isto nos ensina muito, porque por vezes quando recebemos graças de Deus, julgamos que somos merecedores, ou porque fizemos muito para isso acontecer. E nós, muitas vezes, trabalhamos muito para conseguir algumas coisas na vida. Mas Deus é que dá essa graça de recebermos. E quando recebemos esta graça, devemos agradecer a Deus. Agradecer a Deus com este coração de Nossa Senhora e de São José. Eles diziam às aves que estavam a cantar: cantem, cantem para Deus, ofereçam o vosso cantar para Deus. E estas aves, mesmo não sendo racionais, elas perceberam o pedido e mais louvores fizeram por seu canto e até saltavam de um lado para o outro. Todas as criaturas de Deus dão louvor a Deus. Isto se vê em todo lado e por toda parte. Nós, por vezes, estamos tão afogados nas nossas vidas e muitas vezes, neste tempo que estão a decorrer as férias, por exemplo, eu estou a fazer esta novena em agosto, e aqui em Portugal e na Europa é o mês das férias. Muito sol, as pessoas muitas vezes estão envolvidas em descansar. Mas o melhor descanso que podemos ter é em Deus, com este louvor, com esta gratidão. Nós termos consciência que Deus é bom, que Deus é misericórdia. E que nós temos que nos lembrar que por vezes somos tão ingratos devido aos nossos pecados. Nós por vezes estamos tão habituados a nos desculpar e achar que não ofendemos a Deus com as nossas graves culpas. Mesmo aquele pensamento que nós temos do próximo. Esse pensamento, por vezes não é preciso nós agirmos contra o próximo, por vezes aquele pensamento, aquele mal julgar, ou mesmo falar mal do próximo para outra pessoa. Nós vamos dar contas de tudo que nossos lábios disseram e vamos dar conta também de tudo que nós fizemos e também daquilo que pensamos. Porque quando pensamos em Deus e da forma como Deus dá a todos tantas graças, e muitas dessas pessoas, como está escrito na Bíblia, Deus faz chover sobre bons e sobre maus, sobre justos e injustos, porque Deus libera as suas graças para todos. Mas há aqueles que agradecem e sabem reconhecer com humildade a sua fraqueza e agradecem a Deus este dom e estes dons todos que recebem, enquanto que as pessoas de coração empedernido perguntam e dizem: só isso?
mereço mais. Eu agora estou-me a lembrar de uma história que está visível também num canal do YouTube. Eu posso tentar encontrar o link dessa história, em que uma pessoa recebe uma carta de uma pessoa falecida, ou pelo menos já um sonho em que a pessoa escreve uma carta ou deixa uma carta, e essa pessoa que está no inferno diz essa amiga dela, que era uma amiga, que ela recebeu muitas graças antes de morrer, porque Deus quis pagar até o último centavo daquilo que ela tinha feito, porque a condenação dela estava próxima. Por vezes, as graças que Deus nos dá podem ser este pagamento que depois nada mais teremos a receber. Felizes aqueles que deixam nas mãos de Deus o pagamento das suas ações, que não estão sempre à procura de ganhar isto e aquilo. Porque se ganharmos aqui nesta vida, depois não temos mais que receber na outra. Deus pode até nos dar graças, mas se nós nos enchermos de soberba com essas graças e não as usarmos bem, Deus já fez, já pagou. Depois nada mais temos a receber na outra vida. Pensemos em Nossa Senhora e em São José, que carregavam o menino Deus e lutavam contra tanta diversidade. E eles mesmo tendo no meio deles Deus feito homem, não se encheram de soberba, antes pelo contrário, na sua humildade tudo aceitaram. E até mesmo as graças, que eles podiam pensar assim: olha, Deus, nós estamos a cuidar do teu filho, Deus, tens a obrigação de fazer isto e aquilo. Não. Maria e José, tudo o que recebiam de Deus era por uma graça e grande misericórdia. José e Maria não estavam cheios de soberba por estarem a levar o menino Jesus. Antes, pelo contrário, eles viam nesta missão uma responsabilidade e seu coração era para louvar mais a Deus, agradecer os males e os bens e tudo oferecer a Deus com um coração humilde, com um coração realmente virado, com um coração a olhar os prémios do céu, não querendo obter as recompensas. E se alguma recompensa vir, é tudo para Deus. Se aqueles pássaros foram cantar para eles ofereceram esse louvor logo de imediato para Deus, não para eles. E algumas pessoas que estão a ouvir vão dizer: essa história deve ser mais uma daquelas lendas que nunca aconteceram. Essas pessoas que por vezes acreditam com muita facilidade em filmes de fantasia, mas quando se ouve assim histórias dos santos, com estas histórias que muitos dizem que são lendas, que não podem acontecer, pássaros virem cantar, percorram a vida dos santos, a vida de Santo António. Mas vamos chegando assim mais perto, a vida do Padre Pio, por exemplo. Ele morreu em meados de 1960 e pouco. O que ele fazia de prodígios? E ele sempre humilde. Ele dizia: não sou eu, é Deus. E ainda estão vivos muitas daquelas pessoas que foram testemunhas diretas de coisas que aos olhos humanos parecem inexplicáveis e são inexplicáveis. E por vezes nós pensamos assim: aquilo que aconteceu nos santos no passado não podia ser. Como não podia ser? Quando uma alma se entrega a Deus com todo o coração, com toda a sua humildade, os prodígios começam a aparecer. Vejam o Padre Vianney, por exemplo, Santa Cura de Aires. O que acontecia com ele? Como ele conseguia olhar e prever até mesmo o que as pessoas iam confessar. Ele dizia: não é por honra, não era por mérito dele,
mas na sua humildade. São exemplos muito próximos de nós. Exemplos que podemos, de certa forma, perceber que são muito atuais. Por isso, não desconfiem, almas que tentem sempre dizer que não foi isso que aconteceu. A Deus nada é impossível. E quando uma alma é humilde e ama Deus, Deus enche essa alma de mais graças e prodígios. E essa alma nunca vai se vangloriar, como o Padre Pio nunca se vangloriou. Nunca usou daquelas graças que Deus, como por exemplo, Deus favoreceu ele com a graça de poder estar em 2 lugares ao mesmo tempo, por exemplo. Quantas vezes ele mesmo no convento, ele conseguia visitar doentes no hospital, visitar doentes em casa, sem sair do convento. E essas pessoas foram testemunhas e credíveis, pessoas próximas do nosso tempo. Porque quando uma alma está entregue a Deus, Deus dá muito mais ainda e em abundância, como aquela história que Jesus contou, em que uma pessoa recebe mais e mais, e porque mais e mais oferece a Deus. Que sejamos humildes e ofereçamos a Deus o que é de Deus e tudo é de Deus. Então ofereçamos toda a honra e toda a glória sempre a Deus e não a nós mesmos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.